Senhor. Exaltamos a Deus, bendizemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela oportunidade que Ele nos dá em estudarmos a Sua Palavra e crescermos, irmãos, na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Amém? Nós vamos continuar falando a respeito do retorno do Senhor, segunda vinda de Cristo. E, antes de mais nada, nós vamos orar colocando as nossas vidas em Sua presença. Amém? Senhor da glória, em nome de Jesus, nós te exaltamos, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos por este dia, te louvamos, Senhor, por poder estarmos em Tua presença e em conjunto, Senhor, juntos, adentrarmos, Senhor, a Ti, desejosos em compreender a Tua palavra e a Tua vontade para as nossas vidas, para a Tua igreja, Senhor. Fica conosco em todos os momentos e que o Espírito Santo, o Teu Espírito, Senhor, tenha liberdade para nos conduzir aonde Tu queres, Pai, e revelar aquilo que Tu queres, da forma que Tu queres, Senhor. Que não seja apenas, Senhor, ó Deus, a manifestação do conhecimento humano, Senhor, mas que seja, Senhor, um momento de profecia em que Tu fales as nossas vidas, nos exortando, nos ensinando, nos chamando para perto, Senhor, nos mostrando a importância daquilo que está por vir e como devemos nos preparar para isso, Senhor. Abençoa o Teu povo, fica conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Então nós continuaremos falando a respeito da segunda vinda do Senhor. Relembramos o nosso versículo-chave que está em Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A nossa esperança está no céu, como Paulo escreve aqui aos Filipenses, de onde nós devemos esperar o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido e nos fará estar assim como Ele, com um corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si mesmo também todas as coisas. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, irmãos. Nós temos construído ao longo das semanas uma forma de compreendermos de uma maneira mais simples essas últimas coisas que hão de acontecer e a preparação para a vinda do nosso Senhor. Nós vamos, para iniciar a aula de hoje e para dar andamento, nós abriremos em 2 Pedro 3, segunda carta de Pedro 3. Vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos repetir, irmãos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então, o motivo da carta era despertar na igreja esse ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, que foi o que nós mostramos na última aula. A revelação da volta do Senhor aos profetas do Antigo Testamento, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto. Então, aqui nós vemos que Pedro
cita a revelação feita pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo Testamento. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, olha só que coisa interessante, irmãos. Pedro diz que nos últimos dias viriam escarnecedores e eles diriam o seguinte: onde está a sua vinda? Onde está a sua vinda? Porque todas as coisas permanecem desde a antiguidade. Todas as coisas permanecem as mesmas desde a antiguidade. E aí eles perguntam, ainda que não de forma oral, mas através do seu comportamento, das suas atitudes e da forma pela qual a igreja contemporânea tem sido conduzida. É como se eles dissessem: onde está a promessa da sua vinda? Nada mudou, tudo continua igual. E assim a igreja contemporânea vai levando a vida, né, como nós sabemos que há de acontecer nos últimos tempos. Qual é a principal pandemia de acordo com o que nós temos ouvido do nosso pastor, irmãos? Qual é a pandemia que tem assolado o mundo e tem assolado a igreja há já pelo menos 100 anos? Dentre todos os sinais que apontam, né, para a proximidade da segunda vinda do Senhor, qual deve ser considerado o principal? Será que nós precisamos nos preparar para a vinda do Senhor por conta da pandemia? Por conta desse momento que nós temos vivido? Essa pandemia, irmãos, não é a primeira pela qual o mundo passa. Eu tenho certeza absoluta que em todas as outras, alguns acharam, entenderam que aquele seria o fim, que o retorno do Senhor havia de acontecer por conta daquela situação sanitária e de saúde que estava acontecendo. É óbvio que nós estamos antenados e preocupados também, né, de uma certa forma, não exagerando nessa preocupação, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas como homens que somos, é algo que também nos aflige. Mas a pandemia não é o principal sinal do retorno do Senhor. O principal sinal de que o Cristo está às portas, irmãos, é a apostasia pela qual a igreja tem passado nas últimas décadas. É a apostasia que tem inundado a vida cotidiana da igreja contemporânea, estabelecendo uma dificuldade imensa para que a sã doutrina seja pregada, para que a sã doutrina seja ensinada, trazendo homens das trevas para a luz e tirando, né, do poder de Satanás para Deus. Hoje a igreja tem se tornado um local de coaching, onde mensagens motivacionais têm sido o principal instrumento de pregação, principal instrumento de culto. Tem sido mesmo a parte principal do culto junto com o louvor. Então, o louvor que não é genuíno, é um louvor que agrada a alma e que não tem fundamento, não tem como fundamento a palavra de Deus, para a exaltação e glória do Senhor. Então, essas duas ferramentas utilizadas atualmente, um louvor distanciado da palavra e uma pregação motivacional, têm sido os principais instrumentos de corrupção e apostasia dentro da igreja. É óbvio que os homens têm usado isso para lucro próprio. Aqueles que dominam usam isso para lucro próprio. E, como falamos na primeira aula, tanto o mundo quanto a igreja entraram num caminho que não volta mais, irmãos. Então nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos colocado numa terra que emana leite e mel, em que nós aprendemos, né, com os nossos pais na fé e temos aprendido com o nosso pastor e vemos exemplos de homens fiéis a Deus que não têm a sua vida por preciosa e que não têm no Evangelho motivo de ganho. Antes, entregam as suas vidas, antes se desgastam e deixam gastar pela pregação do Evangelho e para ter uma vida que seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade. Então, o principal sinal de que Cristo está às portas é a apostasia, irmãos.
Então, nessa aula 3, dentro do tema que temos estudado, a segunda vinda de Cristo, o título da aula 3 é Não será assim sem que antes. Não será assim sem que antes. E vamos ler 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 4. O que diz, irmãos? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo aqui está exortando a igreja de Tessalônica, porque alguns, inclusive, tinham deixado de trabalhar e não tinham ainda voltado à sua rotina normal de vida, esperando a volta do Senhor. E aqui ele está exortando, ele está dizendo para que eles não se movessem facilmente do entendimento e tivessem, algum parâmetro para que estivessem alerta em relação à vinda do Senhor. Aí ele continua dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar para os irmãos é quando ele diz o seguinte, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então ele começa falando a respeito da volta do Senhor e diz que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então nós podemos perceber, irmãos, que ele não está dizendo não será assim sem que antes venha a pandemia, não será assim sem que antes venha pestes, não será assim sem que antes venha terremotos. Aqui Paulo está dizendo que não acontecerá o retorno do Senhor sem que antes venha a apostasia. E é isso mesmo que nós temos vivido nos tempos atuais, irmãos. Como ele escreve lá também, Paulo também escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele escreve o seguinte, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que nós temos visto atualmente em relação à igreja, irmãos, é que a cada dia está mais difícil, para os pregadores, os genuínos pregadores da palavra de Deus, anunciar o evangelho. Porque não há nada que o mundo já não tenha ouvido a respeito de Cristo. O grande problema é que quando eles ouvem, eles veem no testemunho daqueles que a grande maioria pregam, uma separação entre o que deveria ser a vida, de acordo com a palavra, e o que é a vida deles. Então, todas as vezes, eu tenho passado por algumas experiências desse tipo, em que nós anunciamos a sã doutrina e tentamos conduzir as vidas de acordo com a sã doutrina, nós temos tido uma resistência extrema. Porque ao mesmo tempo que nós anunciamos a verdade de acordo com a palavra de Deus, outros homens dizem que não precisa ser assim, e que não é assim, e que a palavra de Deus não é assim. O que eu gostaria de dizer aos irmãos e ressaltar é que, irmãos, imagine Cristo. Se Cristo, em algum momento, quando nós chegarmos diante dele, baterá no nosso ombro e dirá, meu filho, você foi sério demais, você levou muito a sério, não precisava levar a sério como você levou, viu? Você foi muito literal, não precisava. Os irmãos imaginem que isso pode acontecer, irmãos? Os irmãos imaginam que isso, de alguma forma, possa suceder, que ele nos repreenda por termos sido demasiadamente zelosos com a doutrina e com a palavra?
Eu acredito que não, irmãos. Eu acredito que, por mais que nós tenhamos zelo, é necessário que nós ainda o busquemos e ainda tenhamos mais zelo para que a doutrina, a sã doutrina seja preservada, como tem sido na nossa igreja, para que a nossa geração e as próximas gerações tenham um local de culto sincero e fiel a Deus. Apostasia, irmãos, quando nós pegamos a etimologia, no grego, apostasia vem da raiz apostasion, que significa decair, abandonar, desertar da verdade, separar. O mesmo termo aparece em 2 Crônicas 29:19 e Jeremias 29:32, na versão grega do Antigo Testamento, na Septuaginta. Então, esse mesmo termo aparece no Antigo Testamento, na tradução grega. E nesses textos, né, quando nós pegamos o hebraico, nós vemos que a raiz da palavra é sur. E sur representa afastar, decapitar, declinar, evitar, deixar de lado, deixar de fazer, extirpar, rebelar, manter distante, dar as costas para alguma coisa ou estar sem alguma coisa. Essa é a apostasia. Então nós poderíamos completar aqui, né? Por exemplo, dar as costas à palavra, dar as costas à sã doutrina, estar sem a palavra, estar sem a sã doutrina, deixar de fazer a palavra, deixar de fazer a sã doutrina. E é o que tem acontecido nos tempos atuais. E isso serve de alerta a toda a igreja, serve de alerta às nossas vidas, porque através da história da igreja, irmãos, Deus vem marcando o tempo, né? Há dois componentes importantes que nós poderíamos dizer que são o relógio de Deus. De um lado nós temos a história da igreja e do outro lado nós temos a história de Israel. E o que o Senhor ensina lá em Mateus 24:32, irmãos? Vejamos. Ele disse o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, o Senhor nos alerta e nos diz para estarmos alertas e vigiarmos, porque alguns sinais nos revelariam que o verão se aproxima. E aí, quando nós falamos a respeito da história da igreja, irmãos, quando nós vemos lá no início da carta, ou da revelação que o Senhor deu a João na ilha de Patmos, no que diz respeito às 7 igrejas da Ásia, isso inclusive já foi matéria de estudo na escola bíblica dominical, nós vemos que ali nós temos uma carta que é um momento literal mesmo para as igrejas daquele momento, né, daquelas regiões, e nós temos também um paralelo com as fases que a igreja cristã passou ao longo dos séculos. Então a primeira igreja a quem ele escreve é Éfeso, e ela representa a era apostólica que foi até 100 anos depois de Cristo. Esmirna representa a igreja dos mártires, que foi de 100 a 316 depois de Cristo. Pérgamo representa a união igreja-estado, ou casamento igreja-estado, que foi de 317 depois de Cristo a 500 depois de Cristo. Tiatira representa o período em que Roma exerceu domínio sobre a igreja, escondendo a palavra de Deus, que foi de 501 a 1500 depois de Cristo. Sardes representa a igreja da Reforma, que foi de 1501 a 1700 depois de Cristo. Filadélfia, a igreja representada pelas missões, que aconteceram na sua grande parte de 1700 a 1900. E a última igreja a quem o Senhor revela algo, né, a João para que ele escrevesse, é a igreja de Laodiceia, que representa o momento de apostasia que nós temos vivido, que vai de 1900 à atualidade e até o retorno do Senhor. Isso aqui é importante, irmãos, que os irmãos compreendam, porque depois nós veremos o que acontece em Apocalipse. Cronologicamente em Apocalipse, o que acontece após a carta que o Senhor envia à igreja
de Laodiceia. Cronologicamente no livro, na Revelação, o que acontece, né? Ali é importantíssimo. Nós falamos que não iríamos falar de escatologia, e eu deixei claro, eu cravei isso, por quê? Há muitos irmãos que têm muita curiosidade em entender o livro de Apocalipse. Muita curiosidade. E nós deveríamos ter tanta curiosidade assim, para sermos santos. Para termos a santidade que convém ao Senhor e aguardarmos que o Senhor nos revele. Então nós não vamos entrar nas figuras, o que é a coroa de 10, o dragão, o que são as 10 cabeças, o que são as 7 taças. Nós não vamos entrar nisso, irmãos. Amém? Nós vamos apenas mostrar, dentro do livro de Apocalipse, aquilo que é para a igreja. Aquilo que é ou está num primeiro momento para a igreja, que deveria ter uma importância primária para a igreja. Então nós vemos ali até Apocalipse 3, as cartas às igrejas da Ásia. Depois nós vemos o capítulo 4 e 5, e aí nós temos uma noção do que acontecerá depois. Então nós mostraremos nas próximas aulas essa divisão, de acordo com o que nós nos propomos a estudar, que é a segunda vinda do Senhor para a igreja. Então, o que o Senhor escreve à igreja de Laodiceia? Apocalipse 3, do 14 ao 22, irmãos. Apocalipse 3, do 14 ao 22, que é o retrato da igreja contemporânea, o que nós temos visto atualmente. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, vejamos a exortação que o Senhor faz à igreja de Laodiceia, que, como vimos, representa a igreja contemporânea. A igreja que vem desde meados de 1900 até os dias atuais. Ele diz que a igreja de Laodiceia não é fria nem quente. Ou seja, ela busca sempre estar numa posição intermediária. E a posição intermediária, irmãos, ela serve para agradar os homens. Todas as vezes que é necessário que estejamos numa posição intermediária, os irmãos podem perceber que o fim disso, o objetivo disso, é para agradar os homens e não a Deus. É para agradar o ego, a alma humana e não a Deus. Então a repreensão é exatamente porque essa igreja que existiu, que realmente estava passando por isso, mas que simbolizava o momento atual que temos vivido, eles estavam numa posição intermediária. E, por estar numa posição intermediária, sabendo que nós não podemos agradar a dois senhores ao mesmo tempo, eles estavam provocando, a rejeição da parte de Deus. E aí, o que o Senhor diz? Que a igreja, o comportamento da igreja é como se dissesse ao Senhor que ela era rica, que estava enriquecida e não tinha falta de nada. E o que é a apostasia, irmãos? A apostasia é quando o homem se volta contra Deus e, através da sua vida, do seu testemunho, da sua forma, de viver, de pensar, ele dissesse a Deus: eu não tenho falta de nada. E nós sabemos, irmãos, que o quebrantamento que o Senhor produz no coração humano
gera exatamente o contrário desse comportamento, né? Dessa posição de, de solicitude. Quando o Senhor quebranta um coração humano, nós passamos a ter a necessidade constante do Senhor. Nós temos fome e sede de Deus. E a igreja de Laodiceia, pelo que nós vemos aqui, eles se comportavam como se não tivessem falta de nada, como se tudo aquilo que eles tinham fosse suficiente. O que é o nosso tudo? O que é a nossa suficiência? A suficiência para a igreja de Cristo é Cristo. Deve ser o Senhor. E a doutrina santa do Senhor, a palavra do Senhor, o louvor genuíno a Deus. Essa é, irmãos, a nossa riqueza. E aí o Senhor vem repreendendo eles, dizendo: vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. E aí ele continua dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas. O que simbolizam as vestes brancas, irmãos? As vestes brancas simbolizam a santidade. É ter a sua veste trocada pelo Senhor, né? Aquela veste manchada pelo pecado, e ser revestido com vestes brancas, simbolizando essa santidade. Ou seja, o que faltava para Laodiceia era a santidade. Eles estavam apartados da santidade. O que é que a apostasia, irmãos? Por que ela é tão grave? Por que ela é tão, né? Então, ela é demasiadamente grave, porque ela rouba a possibilidade de que a obra do Senhor seja exercida na sua plenitude. Ela tira essa oportunidade. A apostasia é uma obra maligna, é uma obra terrível, porque ela ilude as almas, ela ilude as vidas, né? Ela é muito pior do que a oposição a Deus. Ela é muito pior do que um movimento contrário, né, um contrário direto a Deus, porque ela é um movimento contrário disfarçado, então ela provoca um grande estrago. Por isso ela é tão grave e por isso é ela que precede o retorno do Senhor. Então essa carta que o Senhor enviou à igreja de Laodiceia nos ensina muitas coisas a respeito da apostasia que temos vivido atualmente, irmãos, que precede a volta do Senhor. Então, sabendo que a grande apostasia precede o retorno do nosso Rei, do nosso Senhor, nós então começaremos a esboçar cronologicamente os eventos. Como eu disse, focando, irmãos, na nossa esperança, o retorno do Senhor, o aparecimento do nosso Deus, e o arrebatamento dos seus santos, o julgamento da igreja nos céus, a alegria que haverá nos céus, depois o retorno do Senhor com a sua igreja, o estabelecimento do milênio. Nós não entraremos nas figuras, porque não temos o Senhor de fazê-lo nesse momento. É muito mais importante que nós tenhamos nessas aulas a renovação, o fortalecimento da nossa esperança em relação ao retorno do Senhor. Então, qual é o esboço que nós temos aí, irmãos? Nós temos de um lado a eternidade passada, como vimos na primeira aula, de outro lado a eternidade futura. Ligando a eternidade passada à eternidade futura, nós temos uma seta que está pontilhada, que representa a escala de tempo humano. Então, a escala de tempo de acordo com o que nós conhecemos. O dia com 24 horas. Um ano com 365 dias, ou o ano judaico com 360 dias. E aí o que nós vemos, né, na caixinha azul? A história da igreja. Então ela vem se desenrolando desde o primeiro século depois de Cristo até 1900, 1901, 1900, onde começa a grande apostasia. E essa grande apostasia tem perdurado até os dias atuais. E ela perdurará, aí nós temos uma seta vermelha de baixo para cima. Ela perdurará até a vinda de Cristo para os seus santos.
onde acontecerá a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. Então o Senhor voltará, e é o que nós veremos na próxima aula. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Então essa apostasia vai até a vinda do Senhor e o arrebatamento ou a ressurreição da sua igreja. E para encerrar, irmãos, lá em Marcos 13, 32 ao 37, nós vamos relembrar a exortação do Senhor. E ele disse o seguinte: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. E aí ele disse, para que não vos ache dormindo. A apostasia é o sono da igreja. É o sono daqueles que não esperam. Alguns vivem como se o Senhor nunca fosse voltar, irmãos. Nunca fosse voltar. E nós sabemos que Ele está às portas. Amém? Então, nós encerramos essa aula por aqui. E na próxima nós já iremos ver cronologicamente essa sequência de eventos relacionadas ao retorno do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, bendizemos, glorificamos, te agradecemos por esta aula, Pai. Ó Deus, somos gratos a Ti porque o Senhor é a nossa esperança e nós aguardamos, Senhor, o Teu retorno, sabendo que daquele dia e hora, Senhor, ninguém sabe. Então, nós devemos nos preparar para que não sejamos, Senhor, encontrados distraídos com a nossa vida, com os nossos afazeres, com as dificuldades que nos assolam. Que estejamos acordados, aguardando, Senhor, ó Deus, o Teu retorno, para que os nossos ouvidos possam ouvir a trombeta, Pai, e possamos nos encontrar com o Senhor nos ares, participando deste momento glorioso, Senhor, que foi prometido às nossas vidas. Te exaltamos, bendizemos, pedimos, Senhor, a Deus, que Tu continues conosco ao longo do dia. Nós consagramos o nosso dia, o nosso domingo, a nossa semana a Ti, Pai. Abençoa todas as casas, todos os Teus filhos, as Tuas filhas, Senhor, que têm se dedicado, que têm buscado a Tua face, Senhor, e têm aguardado em Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Todos tenham uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor e que possamos continuar marchando, irmãos. Deus abençoe. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Paz, irmãos.